Muito obrigado. Obrigado por terem vindo. Como o Luís disse, a escolha deste tema do eclipse solar tem um pouco a ver com as preocupações de alguns dos nossos colegas, como o Chema, que trabalhou sobre estas observações de eclipse. O Luís Ribeiro também falou-me agora que está muito interessado na forma como é que se calculava um eclipse, e o Luís também apresentou uma palestra sobre a observação do Sol. No fundo, vem sempre um pouco ao mesmo. E agora vamos ver que este cálculo, de facto, é conhecido como sendo um dos mais laboriosos e mais sofisticados e também trabalhosos da astronomia. E também, como o Luís disse, não vou apresentar um estudo histórico, não. É mais um estudo, é mais uma explicação de técnicas que os atores históricos podiam ter usado, portanto, os conceitos usados, os algoritmos, as ferramentas que usavam. Então, entre vocês, presumo, toda a gente sabe o que é um eclipse solar, como é que surge. Normalmente, quando a Lua se põe à frente do Sol, nós vemos aqui belas representações em ouro. Mostro-vos aqui um desenho um pouco mais técnico, que é extrato de uma obra importante para esta apresentação, porque volto sempre, isso vem na primeira edição, Editio Princeps, das Tábuas Afonsinas, 1483. Vem esta figura do eclipse. Nós vemos aqui muito bem, em amarelo, o Sol, a Lua no início do eclipse e esta bola azul. Não é? É considerado o início do eclipse quando a bola toca aqui. Depois o meio do eclipse, que é quando a Lua aparece na mesma direção que o Sol, ao longo da eclíptica. E depois a posição da Lua no final do eclipse, quando, já sei, portanto, já vem aqui, aqui é oeste e leste. A Lua ultrapassa o Sol do oeste para leste. Isto corresponde ao movimento em longitude dos astros, de todos os planetas. Quando o Sol e a Lua, todos os dias levantam-se a leste e caem a oeste, o movimento próprio deles ao longo da eclíptica vai no sentido contrário. A Lua é mais rápida do que o Sol, porque enquanto o Sol dá uma volta à eclíptica, a Lua mais ou menos 12 vezes, portanto é uma velocidade muito maior. O que é que podem também observar nesta representação é que a Lua afasta-se às vezes um pouco da eclíptica. Nós sabemos o Sol define o círculo da eclíptica na esfera celeste, e ao longo desta eclíptica, que é aqui esta linha, o Sol avança. A Lua faz o seu movimento numa outra trajetória, que é inclinada. 5 graus. Exatamente. O sítio onde a eclíptica e esta trajetória da Lua se cruzam chama-se o dragão, cabeça ou cauda do dragão. E, portanto, para ter um eclipse, não é só necessário o Sol e a Lua estarem na mesma posição, mas é preciso que isso aconteça em proximidade do dragão, da cabeça ou da cauda do dragão, desta interseção entre as duas. Nós vemos aqui a eclíptica, e agora podemos perguntar-nos porquê é que chamamos este círculo eclíptica. Aqui a palavra eclipse neste termo. E vem, realmente, é porque só neste círculo ocorrem os eclipses.
Agora, se olharmos para o Sol, que anda à volta da eclíptica uma vez por ano, temos que ter noção que este movimento não é sempre uniforme. Para conhecer a longitude do Sol, a longitude eclíptica do Sol, temos que adicionar vários termos. Temos um termo que é a nossa posição inicial, nas tábuas muitas vezes a posição na data da encarnação, portanto o 1º de janeiro do ano 1 da nossa era. Depois temos um termo chamado movimento médio, que é a velocidade média vezes o tempo entre o início da era e a nossa data, T. Depois mais uma pequena correção. Não? O termo C é muito pequeno, que se chama equação, um nome um pouco estranho, mas é o nome que se dá a esta pequena correção. Este paradigma de determinar um valor por um valor médio mais uma correção é um paradigma que se aplica em todos os problemas da astronomia antiga. Isso é a abordagem que, mesmo antes de Ptolomeu, era feita. Usava-se uma posição média, acrescentava-se uma correção para chegar a um valor ainda mais preciso. A partir desta ideia, podemos entender o que é que se entende por conjunção média e conjunção verdadeira. Se nós olharmos para os movimentos médios da Lua, movimento médio do Sol, já vos disse que a Lua vai 12 vezes mais rápido do que o Sol, vai cruzar-se com o Sol mais ou menos 12 vezes por ano. E, portanto, nós podemos determinar estes momentos, T, quando isso acontece, quando o Sol, a Lua média vai exatamente chegar a caçar o Sol, a entrar na mesma posição do Sol. Essa é chamada conjunção média. A conjunção verdadeira é quando perguntamos queremos a mesma coisa, mas desta vez para a posição verdadeira do Sol e a posição verdadeira da Lua. Portanto, não temos uma igualdade da posição verdadeira da Lua, ou a longitude verdadeira da Lua e a longitude verdadeira do Sol. Portanto, incluindo estas pequenas equações ou correções. Está tudo bem? Eu achei bom começar por algumas definições, porque aqui há uns colegas que estão mais por dentro, outros um pouco menos. Queria que estejamos todos ao mesmo nível, não é? E também utilizo aqui algumas notações, como veem, eu uso esta barra para significar médio. É assim uma notação que é tipicamente usada. Uso os símbolos do Sol e da Lua para dizer que isto é a longitude do Sol e um 0 para dizer no tempo 0, no início da era, ou um T para dizer no tempo considerado, no tempo T considerado. Agora, eu fiz gestos antes para significar como é que a órbita da Lua se cruza com a eclíptica. Aqui temos uma representação. Eu espero que isso diga qualquer coisa ou seja suficientemente explícito. Portanto, aqui temos em vermelho o círculo da eclíptica. Aqui vai o Sol e avança lentamente, mais ou menos 1 grau por dia, ao longo da eclíptica. E é nestas posições que pode ocorrer um eclipse. Agora, o eclipse vai ocorrer ou aqui, na cauda do dragão, ou aqui, na cabeça do dragão. Não é? Quando o Sol está aqui, mais ou menos aqui, ou à volta deste sítio, há a possibilidade de eclipse. Temos ali os 5 graus de inclinação de um plano para o outro. E acho que assim não há dúvidas, não há perguntas. Ok.
Então, do que é que se trata quando queremos calcular um eclipse? Nós temos que ter uns valores que são dados à partida. Não? A localidade na Terra. Eu comecei a fazer um exemplo com Lisboa. Não? Portanto, a latitude e longitude geográfica conhecida. Longitude em relação com Toledo, que era referência das tábuas afonsinas. Não? Portanto, todos os cálculos fazem-se para o tempo em meio-dia em Toledo. Se estivermos noutra longitude, temos depois de adicionar uma pequena correção ou subtrair. E depois, outra data inicial damos uma data próxima, em que nós suspeitamos que pode haver um eclipse. Não? Portanto, sabemos onde estão os nodos da Lua e, portanto, isso dá-nos uma indicação em quais datas pode haver. Portanto, nesse ano 1333, o nodo está, algures, no signo Touro, o Luís saberá, ou Gêmeo, e, portanto, por volta, no mês de maio, é possível haver um eclipse. Dado isto, temos que encontrar várias coisas. Temos que encontrar o começo e o fim do eclipse, isto é, a duração, a hora do começo, deste primeiro contacto e o último contacto, e a hora do meio eclipse, que fica exatamente entre as duas horas. Depois, a magnitude do eclipse, entende-se, não é, pela magnitude, a quantidade coberta pela Lua. Tradicionalmente, divide-se o diâmetro em 12 partes e mede-se quantas partes ficam cobertas, lineares e depois da superfície também, os chamados dígitos. E depois faço uma figura, tal como a figura que eu vos mostrei. Então, por que isso é tão complicado? Fazer isso? Por várias razões. Eu pus aqui 4, as 4 parecem-me os mais importantes. Primeiro, eu já disse, a Lua não anda na eclíptica. Portanto, é função do chamado argumento de latitude, portanto, o afastamento da Lua do nodo. Portanto, eu tenho de traçar e terem atenção esta distância, mesmo que o Sol esteja perto de um dos nodos, num dos dragões, se a Lua estiver demasiado afastado, não funciona. Outro problema, o segundo aqui, tanto o Sol como a Lua mudam de velocidade ao longo do seu percurso. Não é? Nós vimos, há um movimento médio, que é uniforme, mas se cada vez adicionarmos uma pequena correção, esta correção varia ao longo do tempo, então a velocidade muda. Porque esta pequena correção é que muda sempre. O movimento médio é uniforme, não? Mas a correção faz com que o Sol anda mais devagar no verão, anda mais depressa no inverno. Para nós, pois, é elipse. Sim. Eles tinham uma explicação que era, imaginavam que o Sol anda num excêntrico. E bate quase certo, dá o mesmo resultado, muito preciso. Pois, terceiro problema é que a Lua aparece-nos com uma paralaxe. O que é a paralaxe? Alguém já ouviu falar? Sim, certamente. Vários, não é? O ponto de vista faz com que nós vemos o mesmo objeto, a Lua, neste caso, num outro sítio. A Lua, visto do centro da Terra, parece estar num sítio. A Lua, vista do observador que está na superfície da Terra, que pus aqui um boneco de neve, que é o observador, vê a Lua aqui. Portanto, há aqui uma diferença do ângulo calculado, que é aqui, e o ângulo aparente,
que é o ângulo de paralaxe. Ok, isso faz com que tanto o momento do eclipse quanto também o tamanho, a magnitude do eclipse mudam. São influenciados por este paralaxe. E depois, por último, e quase esqueci-me de pôr isso, mas é importante, os diâmetros aparentes do Sol e da Lua também variam. Porquê? Porque a Lua afasta-se, aproxima-se da Terra, e isso está previsto nos modelos ptolemaicos, de forma um pouco exagerada, mas portanto, eles levavam em conta isso. Quando a Lua está mais próximo da Terra, consegue tapar mais do Sol. Não é? Agora tivemos um eclipse nos Estados Unidos, visível nos Estados Unidos, que era anular, porque a Lua estava mais afastada da Terra e parecia mais pequena. Dia 14. Ok. Então, quais são estes... Como é que este problema geral que agora tracei era resolvido? E isto, no fundo, são as etapas que já vêm no Almagestro, vêm descrito no Almagestro, e que se mantêm. Portanto, começa-se por determinar a hora de conjunção média, depois passa-se a encontrar a conjunção verdadeira associada a esta conjunção média, usando então as posições verdadeiras, não é? Levando em conta as equações. E normalmente é diferente da conjunção média. Não é? E terceira etapa, levar em conta a paralaxe para encontrar o que se chama a hora de meio eclipse, que vai ainda desviar um pouco para frente ou para trás esta primeira hora de conjunção verdadeira. Vamos encontrar a hora de meio eclipse. E, por fim, quando temos isto determinado, ainda vamos continuar com um pouco de paralaxe em latitude, que vai fazer que a Lua vai para norte ou para sul e tapa mais ou menos do Sol. Então, no fundo, já podia parar aqui. Vocês agora já sabem qual é o cálculo do eclipse. Vamos entrar um pouco em mais pormenores, mas eu queria que vocês tenham isto claro. Não? São estas quatro etapas que fazem parte do cálculo. A primeira etapa é relativamente fácil. Podemos mesmo ver, eu posso mostrar-vos os números, como funciona. A conjunção verdadeira e o meio eclipse são algoritmos algo mais envolvidos, só vou mostrar a parte. E a quarta etapa é novamente mais rápida. Então, vamos à primeira etapa. Conjunção média. Qual é o objetivo? Encontrar a hora Tm, aqui falamos em tempo médio de Toledo, desta conjunção média, que segue a um instante inicial que escolho arbitrariamente. Neste caso, o início do mês de maio. Não é? Eu penso que no mês de maio vai haver um eclipse, então vou primeiro ver onde é que está o Sol e a Lua média no final de abril e vejo qual é o afastamento entre o Sol e a Lua e depois é só contar os dias, horas e minutos que é preciso para a Lua chegar até o Sol. No fundo é uma divisão que é preciso fazer. Dividir a diferença em ângulo da posição da Lua e de posição do Sol, dividir pela velocidade em que esta elongação, como é que se chama, diminui. E
o resultado é uma hora, uma duração em dias, horas e minutos e segundos. Portanto, para fazer isso, tradicionalmente usavam uma notação sexagesimal, que eu já vou mostrar, que é muito prático para notar magnitudes, valores com muita precisão, com muitos dígitos, com muitos algarismos. E outra é a tábua de elongação. Elongação é, nós vimos num dos slides, é a diferença de posição entre a Lua e o Sol. E há uma tábua, normalmente, nos conjuntos de tábuas, entre outros naquela editio princeps que falei, há uma tábua que dá a elongação em função do tempo, em função dos dias. Em um dia tanto, mais ou menos 12, em 2 dias 24, em 3 dias, por aí fora, até 60. Então, vamos ver. Pois, o algoritmo é, como eu disse, só uma divisão. Então, rapidamente, só para refrescar a memória de quem já não viu isso há algum tempo, como é que funciona a notação sexagesimal, portanto, é a base de 60, cada posição é uma potência de 60. Portanto, se eu tenho aqui um ângulo 360 que quero escrever, posso escrever 6, 0, porque 360 é 6 vezes 60, 0 vezes 1. Portanto, 6, 0 corresponde a 360. Isso usava-se para um ângulo, às vezes é escrito assim, não é? Com os graus aqui à frente do semicolon. Portanto, 3 signos, 4 graus, 50 minutos, 38 minutos, 37 segundos de arco. A mesma notação semelhante, correspondente, para expressar durações, é usado para o tempo aqui. Não é? Eu faço o exemplo, não é? Quantos dias é que passaram quantos dias passaram do início da era até ao final do ano 1332? São 486.513 dias. Se eu quero saber os dias que passaram do início da era até ao fim de abril nesse ano, tenho ainda a acrescentar 2, 0, portanto 360... Não, isso está errado, hein? Este devia estar aqui. Vejam, são 120 dias, portanto 2 vezes 60, 0 vezes 1. Sim, 2 vezes. Aqui temos 6 vezes 60 são 360. Aqui 2 vezes 60 são 120 dias. De janeiro, início de janeiro até fim de abril. Não é? Portanto, adiciono estes 2 números e tenho o número de dias que passaram. Por que é que eu preciso saber o número de dias? Porque nas tábuas afonsinas usava-se o dia, expresso em notação sexagesimal, para entrar nas tábuas de movimento médio. Esta é uma destas tábuas. Não é um movimento médio de um planeta, não é nem do Sol, da Lua, etc. Também existem, têm o mesmo formato. Aqui temos o formato movimento médio de uma coisa que se chama elongação. Eu pus ali a fórmula, não é? Elongação num tempo t, é a diferença entre a longitude da Lua em t menos a longitude do Sol de t. E, portanto, o que é, na realidade? Bom, o Sol médio avança, a Lua ultrapassa o Sol, etc., com também a Lua média. E, portanto, esta diferença entre o movimento médio da Lua e o movimento médio do Sol é um pouco menos do que o movimento médio da Lua, não é? E, aliás, nós podemos ler isso aqui. Não é? Um dia, a elongação aumenta 0 signos, 12 graus, 11
minutos, 26 segundos, etc. E temos aqui muitos algarismos. Em 2 dias é o dobro, em 3 dias o triplo. Isto é nada mais do que uma tábua de multiplicação, não é? Que nós podemos entrar aqui com o número de dias e se queremos, nós vimos como é que se expressa o número de dias com o número sexagesimal, então uso estas mesmas entradas, mas depois, quando é 60 dias, uma vez 60 dias, então aqui já vou entrar e não são 12 graus, mas são 12 signos, que corresponde a 2 ciclos, não é? 12 signos é 2 vezes 6 signos, 6 signos são 360 graus. Isso é verdade, em 60 dias a Lua percorre 2 vezes o ciclo, não é? Sinódico. Enfim, não é preciso apanhar aqui tudo. Voltaremos rapidamente a esta... Agora, o algoritmo para encontrar a conjunção média. Não é? Nós começamos pela elongação no momento inicial, dado, não é? Entre a longitude da Lua e a longitude do Sol, e agora queremos encontrar o número de dias, horas e minutos, etc., que é preciso para anular esta elongação. Então, o algoritmo que eu mostro aqui, em notação é muito complicado, corresponde a uma divisão. Como é que se faz isso? Ter um ângulo em notação sexagesimal e depois dividir por dias. Na prática fazia-se assim. Aqui, dado a elongação, vê-se quanto é que falta até a Lua chegar aos 6 signos. Portanto, a diferença entre a elongação e os 6 signos, quando há conjunção. Falta tanto. Então, isto corresponde a quantos dias? Bom, 14 dias, posso ver na tábua, são isto. 2 signos, 50 graus. Subtraio isso, portanto, em 14 dias, a elongação só é esta. Depois, vou outra vez na mesma tabela e vejo que em 22 minutos de dia, que é um 60avo do dia, não é? 1 minuto do dia, 22 é mais ou menos 1/3 do dia, a elongação muda de 4 graus, 28 minutos, etc. Subtraio isso, o que sobra é isto. Agora já estou 55 segundos afastados, já estou ali quase. Ainda posso continuar, isto é mais ou menos 1 minuto. Em 4 segundos de dia, a Lua vai quase bater no Sol, não é? E chega lá, eu poderia continuar aqui a ter muito mais precisão, mas já não vale a pena. Nós encontramos, então, o momento em que ocorre a conjunção média. Aqui, na expressão sexagesimal, 14 de maio, 22 minutos do dia, segundos do dia, tércias do dia, não sei se diz tércios, mas isso corresponde em horas, não é? Às 8 da noite, 49 minutos e 50 segundos. Portanto, eu consegui determinar o momento da conjunção média. Quando o movimento médio e o movimento médio da Lua e o movimento médio do Sol chegam ao mesmo tempo, ao mesmo sítio. Não, isto é para Toledo. Para Toledo. Mas em princípio não seria visível esta hora. Exatamente, não é visível. Não é visível em Toledo e se calhar ainda em Lisboa, porque seria um pouco antes, seria mais cedo em Lisboa. Muito bem, esta é uma questão que depois tem que se colocar quando se encontra a conjunção média ou verdadeira,
temos que perguntar-nos, mas isso está durante a noite? Se é durante a noite, não vai haver eclipse solar, não é? O Sol está debaixo do horizonte. Então, o facto de não ser visível não impede poder estar a dar o eclipse, porque ser o eclipse. Sim, só que é visível do outro lado. Sim, é visível do outro lado do mundo, sim. Num sítio onde está de dia. Agora, porquê que eu escolhi este maio de 1333? Essa é a única coisa histórica que eu vou referir aqui. É porque realmente, num manuscrito muito importante do Escorial, encontram-se apontamentos de um astrónomo parisiense, Jean de Mur, que faz o cálculo para este eclipse. E, linha por linha, avança, calcula conjunção média, conjunção verdadeira, etc. E faz todas as etapas. O que vocês veem aqui, no fundo, são os resultados intermédios deste cálculo. Mathieu Husson escreveu um artigo muito interessante sobre a forma como isto é apresentado, como estas notas são usadas, mas os apontamentos já eram conhecidos nos anos 70 do século passado, mas é muito interessante termos um testemunho histórico de um cálculo de eclipse e dá para comparar, não é, se os números que encontramos aqui correspondem aos algoritmos que eu vou-vos mostrar, não é? Se ele chegava mesmo aos mesmos números que nós chegaríamos. E às vezes é assim, às vezes não, porque se calhar porque faz de outra forma. Como veremos, há pequenas nuances e possibilidade de variar. Segunda etapa. Enfim, se quiserem fazer-me pergunta, mas isso é mesmo só o início, eu tenho medo de não ter tempo. Conjunção verdadeira. Segunda etapa. Agora é que vai ser complicado. Mas também vai ser surpreendente porque a abordagem é muito menos determinista do que o que vimos. O que vimos é uma divisão, não há dúvidas, toda a gente vai chegar ao mesmo resultado. Agora, na conjunção verdadeira, há assim uma série de opções que fazem... Também há muitas mais oportunidades para dar erro e enganar-se. Então, o que é conjunção verdadeira? Bom, encontrar a hora TV, local de Toledo, outra vez, de conjunção verdadeira, a partir da hora TM, que acabamos de encontrar. Como é que se faz isso? Precisamos de calcular o argumento de Lua, já vamos ver o que é. Vamos precisar de tábuas de velocidade, portanto, o astrónomo tem que ter uma coleção de tábuas que tem vantagens, tem estas tábuas de velocidade, senão tem que calculá-las. E entram aqui dois conceitos que são estranhos, para quem não viu isso antes. Uma coisa que se chama longitude da Lua, ou longitude do Sol, que significa o avanço do Sol relativamente à Lua, ou o avanço do Sol relativamente à Lua, ao contrário. Não? E depois outro conceito que é chamado superatio. Superatio, na essência, é a diferença de velocidades entre a velocidade do Sol e a velocidade da Lua naquele instante. Como já vimos, o Sol e a Lua não andam sempre com a mesma velocidade. Agora, esta diferença, esta superatio, também varia e é preciso determiná-la. O algoritmo, como disse, não é uma coisa tão fechada, tão certinha, tão determinista como o primeiro algoritmo que vimos, porque é iterativo. Portanto, começa-se por dividir a longitude pela superatio, portanto, a diferença das posições dividido pela diferença das velocidades, mais ou menos, e chega-se a um ΔT, uma diferença de tempo, que é preciso acrescentar à hora de conjunção média. Este novo tempo depois é usado para calcular novamente as posições verdadeiras e então compara-se. É agora a mesma posição, então está
está acabado. Mas se calhar a posição ainda é diferente. Então, tenho uma nova longitude, um novo avanço da Lua ou do Sol relativamente a outro. Tenho que calcular outra vez a superácio para esta nova hora e faço a divisão. Esta iteração supostamente vai ser convergente. E muitas vezes é, mas se calhar não é sempre. Enfim, isso é mesmo subtil. Ok. Já mencionei que a dificuldade do cálculo tem a ver com a variação de velocidade dos planetas, não? Do Sol e da Lua. Portanto, aqui vemos o modelo ptolemaico, que em princípio o professor Henrique Leitão já apresentou num seminário anterior, mas já faz mais de 2 anos, portanto, se calhar. Mas, de certeza, alguns de vocês lembram-se. Portanto, do que é que depende a velocidade do Sol? Depende de onde o Sol está no seu excêntrico. E, portanto, imagina-se que o Sol anda num círculo excêntrico à volta da Terra e quando está numa parte mais próxima da Terra, a velocidade aparente é mais rápida. Quando o Sol anda aqui, perto do apogeu, parece andar mais devagar. Portanto, a velocidade é uma função deste ângulo, aqui, que se chama anomalia média, que é o mesmo ângulo aqui, que é o ângulo entre o Sol médio e a direção do apogeu. Portanto, para determinar a velocidade do Sol, eu preciso de saber esta anomalia média do Sol. Portanto, eu preciso de calcular a posição do apogeu do Sol, que também anda ali muito devagar, com a precessão dos equinócios. Outro cálculo muito longo. E depois tenho de subtrair do Sol médio esta posição do apogeu e obtenho um ângulo que está aqui em verde, a anomalia média. Semelhante para a Lua, há o argumento da Lua, que é importante para saber qual é a velocidade da Lua. Por que é que varia a velocidade da Lua? A Lua tem um movimento médio que é medido à volta deste centro E e que nos dá a posição do centro do epiciclo. Esta é a Lua média. Portanto, esta velocidade é sempre a mesma. Mas a Lua, imagina-se, anda à volta do epiciclo. Então, quando a Lua está no apogeu do epiciclo, isto contraria a velocidade média. Portanto, quando estamos aqui, o argumento da Lua é é aqui na parte superior do epiciclo, vai contra o movimento médio, portanto é mais devagar. Quando a Lua está aqui em baixo, mais perto da Terra, então adiciona-se à velocidade média. Portanto, eu tenho de conhecer o argumento da Lua para chegar à velocidade. Então, existem alguns conjuntos de tábuas que têm estas tábuas de velocidade, em que eu entro aqui com a anomalia média aqui ou aqui do Sol e aqui encontro a velocidade do Sol, dado o movimento em 1 minuto do dia, 1/60º do dia. Nós vemos aqui, o Sol num dia vai por volta de 59 minutos, não é? E aqui num 60º do dia vai 60 vezes menos, não é? Por volta de 57 segundos de arco. Aqui vemos que vai mais devagar e aqui vai mais depressa. É mínimo, não é? Na Lua é a mesma coisa, nós entramos com um argumento e encontramos aqui o movimento também num 60º do dia, num minuto do dia. Agora, estes conceitos superácio
que é a diferença de velocidade de Lua e Sol. Já vos falei nisso, não é? Portanto, nós nas tábuas encontramos as velocidades, depois fazemos a diferença e chegamos a tal superácio. Agora, o algoritmo, vocês conseguem ler? É um pouco pequeno, não? Aqui, dividido em 7 etapas. Calculo as posições verdadeiras, as longitudes eclípticas verdadeiras da Lua e Sol. Calculo tal longitude do Sol e da Lua. Não é? Portanto, subtração entre a posição da Lua e a posição do Sol. Qual é a distância em que está o afastamento deles? Depois, adapto o argumento da Lua antes de entrar na minha tábua de velocidade da Lua. Como é que faço isso? Isso é subtil. Eu pego no argumento da Lua, que é o tal que usei para a posição, acrescento metade de 13 12avos desta diferença de longitude e agora tenho um novo argumento. Porquê que isso é feito? Nós, se calhar, podemos falar nisso mais à frente, mas é uma correção, porque entre o momento em que a Lua e o Sol estão afastados e o momento em que estão juntos, a velocidade varia. Então, eu não quero usar a velocidade que a Lua tem no início deste processo. Eu quero a velocidade que a Lua tem no meio deste caminho. E esta é uma estimativa de meio caminho entre o momento inicial do meu cálculo e o momento em que a Lua chega até o Sol. Ou, aliás, ao contrário, não é? Quando a longitude é do Sol. Portanto, encontro, então, as velocidades e calculo a tal superácio, a diferença das velocidades. E depois vai outra coisa curiosa. Esta diferença de velocidades depois é corrigida de uma forma com um pequeno valor. É empírico, não vem de uma tábua. Diz-se, bom, o número de graus da longitude, vou usar este número de graus e vou adicionar tantos segundos à superácio. Isso deve ser uma correção empírica que se introduziu porque viu-se que desta forma o algoritmo convergia mais rapidamente. Isso ninguém explica? Não conheço textos que explicam isso. Não conheço textos que explicam isso. E depois encontramos finalmente o ΔT, o primeiro ΔT. Divido a distância Sol-Lua, a tal longitude, pela superácio E4, esta diferença de velocidades, e encontro o ΔT, que adiciono a hora de conjunção média e encontro a hora de conjunção verdadeira, TV, mas agora tenho de verificar se Sol e Lua estão mesmo no mesmo sítio para este novo tempo. Portanto, vou calcular a longitude eclíptica da Lua para TV, longitude eclíptica do Sol para TV. Se estas posições forem muito diferentes, tenho de retomar. Faço, no fundo, mais ou menos a mesma operação que fiz. Outra vez, longitude dividido pelo superácio, etc. Eu fiz um exemplo. Não sei quanto tempo é que temos ainda. Faltam 10 minutos. 10 minutos, pois. Sim. Não, eu vou avançar. Aqui eu fiz uma primeira iteração e o meu ΔT era 18 minutos de dia. 18 minutos do dia, 18 60avos, é quase um terço do dia, são 8 horas. Portanto, da conjunção média, que era às 8 da noite, eu tenho de subtrair mais ou menos 8 horas. E, portanto, a conjunção verdadeira vai ser às 2 ou à 1 da tarde.
Portanto, aqui vemos, agora já não há problema de visibilidade, porque a conjunção verdadeira é mesmo no meio do dia. Agora, é preciso uma nova iteração, porque quando faço o teste, não é? Agora, com a nova hora de conjunção verdadeira, qual é a diferença das posições? Eu ainda tenho meio minuto, 31 segundos de arco. E se calhar faço uma segunda para ter uma melhor. Então, faço uma segunda iteração, exatamente da mesma forma, repetindo, e obtenho um delta T2. E chega a uma diferença depois com esta nova hora da conjunção verdadeira, há uma diferença de 8 segundos. Portanto, Sol e Lua estão na mesma longitude por 8 segundos de arco, que é muito bom. Muito bom. Neste momento é possível parar. Agora, isto foi um grande pedaço. E saltei algumas coisas, mas passamos ao segundo grande pedaço, o meio eclipse. Eu já vos disse, ir da conjunção verdadeira à hora do meio eclipse é preciso levar em conta paralaxe. Portanto, temos que ter em conta a localidade para a qual calculamos, portanto, longitude, latitude. Não é? Eu usei Lisboa como exemplo. As ferramentas aqui tenho de ter uma forma de determinar a equação de tempo, portanto, o tempo aparente é importante. Tenho de determinar a hora local, portanto, tenho de saber qual é a diferença em longitude entre Toledo e Lisboa. Também não vou inventar isso, não é? Preciso de algum documento que me diga isso, não é? Ou então ter preparado isso com trabalhos anteriores. Dependemos sempre muito da tradição escrita, não é? destes dados todos. Depois é preciso tábuas de paralaxe. E há um conceito que é muito interessante nesta etapa, que o texto chama mudança de paralaxe em 1 hora. É uma espécie de velocidade com a qual a paralaxe muda. Nós disse-vos que a conjunção verdadeira do exemplo acontecia mais ou menos às 2 da tarde, ou à 1 da tarde. Então, à medida que o tempo avança, o Sol vai descendo versus poente. Mas ao descer, a paralaxe aumenta. E, portanto, a velocidade do aumento de paralaxe é uma espécie de medida de... não é? Vai contribuir à velocidade com que a Lua parece chegar até ao Sol, não? Porque vai travar, no fundo, o movimento do Sol, porque o movimento da Lua em direção do Sol. Portanto, estas são coisas que vocês devem lembrar-vos. Como é que chego à hora local? Diferença de longitude entre os dois lugares, dividido por 15, dá-me as horas de diferença. Portanto, aqui, se Lisboa é afastado de Toledo por ΔL dividido por 15 graus, dá-me o número de minutos, as horas... Não, dá-me as horas de diferença entre hora local Toledo e hora local Lisboa. Porquê que isto é importante? Porque a hora local vai-me indicar onde é que está o Sol. Não é? A hora local, meio-dia, hora local, o Sol está na sua posição mais alta. Portanto, esta posição mais alta é diferente para Toledo, acontece num momento diferente para Lisboa, e como a paralaxe depende da altura do Sol ou da Lua no céu, quanto mais perto do zénite, menos a paralaxe, eu tenho de saber a hora local. Tenho de saber a equação do tempo, porque isto também faz mudar a posição do Sol no céu. Isso também é preciso uma tábua.
E depois há umas coisas, eu tenho de saber se isso acontece da manhã ou à tarde. Não é? O nosso exemplo é à tarde. Portanto, à medida que o tempo passa, a paralaxe aumenta. Mas se acontecer de manhã, a paralaxe diminui à medida que o tempo avança. Portanto, há ali um termo que vai ser positivo ou negativo, conforme. Por isso, tenho que saber se a minha ascensão, se a diferença entre o Sol e o grau da ascensão é mais ou menos do que 90 graus. Ok. Rapidamente, só para ilustrar esta ideia de paralaxe. Não é? Aqui temos uma situação em que Sol e Lua estão aqui, visto nessa direção. Agora, uns instantes mais tarde, não é? Pela rotação do céu ou da Terra, a Lua vai estar mais próximo do horizonte, vai ser, não sei, 3 horas, está mais perto, então o ângulo de paralaxe aumenta. E daí, portanto, é muito útil, quando sabemos a hora, é muito útil ter uma tábua de paralaxe em que se pode entrar com a hora. Portanto, este é o aspecto de uma tábua de paralaxe. Portanto, há muitas coisas. Esta tábua de paralaxe corresponde a um clima determinado. Normalmente, há 7 climas deste Ptolomeu e, portanto, há 7 conjuntos de tábuas de paralaxe à disposição. Estamos em Lisboa. Em que clima é que estamos? Isso é que não me lembrava bem, mas eu achava que o mais próximo para Lisboa seria o 5º clima, que é aqui dado como 41 graus e 20 minutos. Portanto, estão a ver, usando uma tábua de paralaxe para um clima, tem um valor ligeiramente diferente de latitude real de Lisboa, eu estou a aceitar uma certa aproximação, porque não tenho uma tábua de paralaxe exatamente para a latitude de Lisboa. Tenho uma tábua de paralaxe para uma latitude ligeiramente superior. Não? Se vou para, não sei, o norte extremo ou o sul extremo, perto do Círculo Ártico, nem vou ter uma tábua de paralaxe preparada, não é? Porque o 7º clima não chega. Então, se quero fazer cálculos de eclipse para um sítio onde o Chema sabe, não é? Muito próximo do Estreito de Magalhães, eu tenho de preparar uma tábua de paralaxe para esse momento. Então, eu entro aqui com a hora local, que é 7 da manhã, 45, etc., meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, etc. Para cada signo, a paralaxe é um pouco diferente. Portanto, para cada signo, Câncer, Leo, Virgo, Libra, tenho valores diferentes. Paralaxe em longitude são estas colunas aqui. Estes aqui. São uns minutos. Não é? Aqui. E claro, tenho 1 hora, não tenho 2 horas ou 3 horas. A minha hora de conjunção verdadeira é 2 horas e tal. Portanto, tenho de fazer uma interpolação entre as 2 e as 3 e depois não estou exatamente no início de Cancro. Estou no início de Gêmeos. Estou a alguns graus para dentro. Portanto, entre Gêmeos e Cancro. Tenho de fazer uma segunda interpolação. Portanto, aqui é uma dupla interpolação entre valores, que é outra forma de aproximar. Então aqui vem este algoritmo de calcular a hora de meio eclipse a partir de conjunção verdadeira. É um pouco mais longo e é, portanto, mais pequeno para todos vocês. Se calhar vão... Portanto, são para aí 10 passos. Primeiro passo, determinar a hora verdadeira, a localidade de observação. Portanto, Lisboa. Como é que faço? Bom, faz o ajuste da hora de conjunção verdadeira mais o shift de longitude mais a equação do tempo.
Então tenho a hora, digamos, aparente da conjunção verdadeira. Esta hora aparente corresponde à distância do Sol do meridiano. Não é? Depois de determinar o grau ascendente nessa hora, porquê? Porque tenho de saber se estou antes de meio-dia ou depois de meio-dia. Isso inverte o signo de alguns termos. Portanto, tenho de saber como calcular o grau ascendente, preciso mais de algumas tábuas da ascensão oblíqua, reta, etc., que também são dados para determinados climas e não exatamente para Lisboa, portanto, outra pequena aproximação. Cálculo de primeira vez de um paralaxe. Paralaxe em longitude. Usar esta tábua de paralaxe, entro com a hora, esta hora aqui, hora local, faço a dupla interpolação, muitos cálculos, muitos erros possíveis, e encontro os minutos que correspondem a paralaxe em longitude. Quem diz paralaxe em longitude, quer dizer que quando na conjunção verdadeira Sol e Lua aparecem no mesmo ângulo, este paralaxe em longitude faz que, por efeito de paralaxe, Sol e Lua novamente se afastam. Portanto, aparece uma nova longitude, um afastamento dos dois. E esta longitude vai corresponder a um novo ΔT. Tenho de esperar mais um tempo ou tenho de ir um pouco mais cedo para compensar isso. Então, como é que vou calcular este paralaxe? Bom, vou à tábua de paralaxe. Mas a tábua de paralaxe só dá paralaxe para a situação em que a Lua está no seu apogeu, na situação mais longe da Terra. E eu tenho de, como a Lua pode ter algum argumento, portanto pode estar no seu epiciclo mais próximo da Terra ou mais longe, e eu tenho de adaptar isso. Há uma tábua que faz isso, que é chamada tábua Atacium. Não sei se pus aqui, é uma tábua engraçada. São minutos, é uma proporcionalidade, uma regra de proporcionalidade que se aplica. Mas depois calcula-se um ΔT correspondente a este paralaxe P1, usando a superácio. A mesma ou uma superácio novamente calculada. É o mesmo cálculo. Tenho um afastamento, divido pela diferença de velocidades entre Lua e Sol e encontro um novo ΔT. E então faço o ajuste da minha hora local por este ΔTP1. E então calculo novamente uma paralaxe com esta nova hora. E vocês vão ver, neste algoritmo é preciso calcular 4 vezes um paralaxe. Usa-se 4 vezes as mesmas tábuas. Nem sempre para o mesmo objetivo. A primeira é para obter uma posição, um tempo um pouco mais ajustado. A segunda, paralaxe, é usado para ser comparada com... para se começar a calcular a tal mudança de paralaxe. Isso vão ver aqui. Calcular a mudança de paralaxe numa hora. Como é que se faz isso? Compara-se uma paralaxe P3 e uma paralaxe P4, que é calculado 10 minutos depois. Portanto, eu escolho 2 momentos no tempo muito próximos e comparo as paralaxes. E assim posso ver qual é o aumento de paralaxe ou diminuição de paralaxe em 10 minutos, multiplico por 6 para ter a mudança de paralaxe em 1 hora. É aqui, esta fórmula aqui, não é? Eu chamei isso velocidade de paralaxe, a mudança, 6 vezes esta diferença de paralaxe entre P3 e P4.
E depois, preciso de uma... uso esta velocidade, esta mudança de paralaxe, para criar uma nova superácio. Lembram-se? Superácio era a diferença entre a velocidade do Sol e da Lua. Mas agora temos aqui mais um contributo que vai influir esta velocidade, e, portanto, adiciono ou subtraio isso à minha superácio. A superácio entre Sol e Lua, menos a mudança de paralaxe, vai dar-me uma coisa que eles chamam o movimento equato da Lua. Não sei se isso vem do latim, ou motus equatus lunae. Ok. E então tenho agora, faço no fundo o mesmo trabalho, calculo o tempo que é preciso para passar ou para transcorrer a diferença de paralaxe entre a paralaxe no tempo segundo e no primeiro, divido pela velocidade, e isso dá-me novamente um ΔT. E este ΔT que é ligado a paralaxe, que vou adicionar à hora local corrigida pela primeira paralaxe. Portanto, há aqui montes de horas diferentes, uma hora corrigida depois do primeiro cálculo de paralaxe, hora corrigida depois da segunda paralaxe, e depois temos finalmente aqui a hora corrigida depois deste ajuste, usando a velocidade do aumento ou diminuição da paralaxe, a chamada mudança de paralaxe, e chego finalmente ao tempo de meio eclipse. Não ponho aqui o exemplo, já não tive tempo para preparar os slides. Portanto, vocês veem, há uma semelhança entre encontrar conjunção verdadeira, processo iterativo, e tomar conta das paralaxe é semelhante. Também é uma espécie de iteração, calcula-se a paralaxe várias vezes, aproximando-se cada vez mais da hora verdadeira. E agora, chegamos quase ao fim, e também chegamos quase ao fim do tempo. Muito brevemente, então, sobre a quarta etapa. Quando tenho a hora do meio eclipse, posso encontrar a magnitude e a duração deste eclipse. Portanto, outra vez, eu tenho de saber em que localidade estou, qual é a hora local do meio eclipse, e agora quero encontrar o tempo TCI, a hora do contacto inicial da Lua com o Sol, tempo de contacto final, assim como a quantidade do Sol que está coberto pela Lua ao meio eclipse. Nas ferramentas, eu chamo de ferramentas, são conceitos ou tábuas ou ideias que é preciso usar. É uma coisa que se chama argumento de latitude da Lua, já falámos no início, é o afastamento da Lua de um dos nodos, do nodo ascendente. O argumento de latitude é 4 pela terceira vez, é um argumento que é ajustado pela nova hora que temos agora e pela paralaxe. E o algoritmo, no fundo, só requer, é muito simples, há umas tábuas de eclipse do Sol, em que se entra com a anomalia média do Sol e o argumento da Lua. Então, argumento de latitude da Lua já vos expliquei. Eu ponho aqui alfa lat Lua, a diferença entre a Lua e o nodo ascendente. E é preciso ter uma tábua de eclipse do Sol. Outra vez, esta tábua de eclipse do Sol entram
as entradas são feitas aqui por esta cor de rosa. Aqui entra-se com o argumento de latitude, é o terceiro E4, é o argumento de latitude da Lua. Portanto, isso é claro quando a Lua está muito para norte, muito para sul. Os dígitos aqui em verde são poucos, não é? Os puncta, os dígitos vão de 0 a 10, neste caso aqui. E comparamos. Nós temos duas tábuas praticamente iguais. É para a Lua no seu ponto mais afastado da Terra, que se chama Longitudine Longiori, que é o apogeu. E temos uma outra tábua com os valores que corresponde a esta, mas que corresponde à situação quando a Lua está mais próximo. Depois há uma tábua de interpolação, uma tábua que dá a proporção que nós temos que calcular a diferença entre este e este valor, e depois acrescentamos a parte proporcional que corresponde conforme onde está a Lua no seu ciclo. Se a Lua está mesmo perto do apogeu, estamos mais próximo deste valor. Se é mais perto do perigeu, então usamos mais este valor. E isso tem que se interpolar. Portanto, há aqui uns pormenores, não é? Como é que vou ajustar o argumento de latitude levando em conta a paralaxe. Portanto, até agora usamos a tábua de paralaxe só para calcular paralaxe em longitude. Aqui vamos calcular paralaxe em latitude. Havia ali outra coluna que dá paralaxe em latitude. Então, quando a latitude aparente aumenta, por efeito de paralaxe, isso é como se é equivalente à situação como se eu estivesse mais afastado do nodo. Não é? E então também o argumento de latitude aumenta. É nesta fase que sabemos se o eclipse é total ou se não o vemos sequer, não pode acontecer termos digamos, essa conjunção a acontecer durante o dia, mas por isso simplesmente estamos numa posição em que os discos nem sequer se propõem. Exato. Nós, se olharmos para as entradas possíveis aqui para o argumento de latitude, vemos que vai argumento de latitude 0, quer dizer, a Lua está mesmo no nodo. Depois afasta-se 1 grau, 2, 3, 4, 5, 6 graus 37 é o limite. Se a Lua estiver além destes, se o argumento de latitude estiver maior, já não tenho entradas, já não tenho dígitos, está a 0. Está a 0 e fica 0. Os dígitos, que é a quantidade com a qual a Lua obscurece o Sol. Exatamente. Aqui, e este é outro lado, este é quando estamos no nó descendente, não é? Este é o nó ascendente, este é três signos, 180 graus, oposto. Não é? Se eu estou no nó descendente, estou aqui, tenho o mesmo valor. Quer dizer, como os valores são simétricos, eles puseram as entradas assim, muito de forma a poupar papel. Ok, agora tenho mesmo de speed up, não é? Porque estamos... Então, ou se quiseres continuar depois numa próxima sessão, como é esta que não é sim. grave, não precisas de... Sim. Não, o que é interessante é que com este paralaxe, como com a paralaxe longitudinal, na paralaxe de latitudes, também temos que pensar que a Lua, se calhar, não está
não está no apogeu, está num sítio no seu epiciclo fora do apogeu. Então temos que ir a tal tábua, a Tachyon, que é uma tábua um pouco misteriosa, que faz este ajuste. E corrigimos a nossa latitude inicial pela paralaxe e chegamos a tal latitude vista, a latitude visa da Lua, que é diferente de tal que se calcula primeiro, não é? Usamos a paralaxe. E depois é interessante que há umas regras para saber se é preciso adicionar ou subtrair a paralaxe. Porquê? Porque imagina que estou, por exemplo, estou entre os trópicos. Então a Lua pode mesmo estar para norte, então tem de, não é? O signo inverte-se, a paralaxe. O signo de paralaxe. Depois há uma coisa muito interessante, pois isso não era necessariamente... Há um pequeno processo de verificação se os cálculos estão bem feitos, que é bastante obscuro também. Portanto, eu calculo 11,5 vezes a paralaxe em latitude, adiciono isso ao meu argumento de latitude e calculo a latitude para este argumento. E se chegar à mesma latitude do antes, então está tudo certo. Se o resultado difere com a latitude que obtive anteriormente, então alguma coisa não está bem. Devo ter-me enganado, alguns. Isso é muito a propósito, porque é tão fácil enganar-se nestas coisas, não é? Saber se é aditivo ou subtrativo, etc. Então, latitude está tratado. Agora podemos saber dos dígitos. E é isso que estava a mostrar-vos esta tábua. Nós entramos com o argumento de latitude e vamos ver quantos pontos, 6 pontos, 13 segundos, ou dedos, aquilo é com minutos, não é? Dedos e minutos de dedos, ou dígitos. Portanto, eu obtenho um dozeavo, ou o número de dozeavos, de forma muito, muito precisa. Portanto, obtenho os dígitos, primeiro para longitude longa ou longitude própria, faço uma interpolação usando o argumento da Lua, portanto, a posição da Lua no epiciclo, e encontro, então, os meus dígitos finais. E chego a esta, não é, a magnitude, de certa forma, do eclipse. Penúltimo passo, minuta casus, quantos minutos é que o Sol e a Lua entram no Sol, não é? No fundo é uma quantificação. Quando estou passo pelo centro do Sol, a distância é maior em que a Lua passa para o Sol. Se estou na periferia, pronto, vai este caso em que a Lua está sobre o Sol vai ser muito, muito menos. Isso dá-me uma quantia que depois divido, que também outra vez uma pequena distância angular, que vou dividir outra vez pela tal superatio, que é a diferença das velocidades. Isso dá-me uma diferença de tempo, entre o momento do primeiro contacto da Lua e o meio eclipse. Eu chamei aqui o I meio. I meio, esta diferença, este intervalo de tempo entre o primeiro contacto e o meio eclipse. I meio. Então, uso este I meio para calcular I meio antes da hora de meio eclipse, é o início do eclipse. Hora de meio eclipse mais I meio é o fim do eclipse. E então tenho a duração, é 2 vezes I meio. E
partir disso, posso desenhar a minha figura, sabendo a hora em que a Lua está aqui, eu calculo a latitude, posso então fazer o círculo da Lua com esta latitude. A mesma coisa aqui, no final, a latitude é aqui. Isto é, hora de meio eclipse mais e meio. Coloco a Lua aqui, traço a linha que os liga e ponho a Lua no momento do meio eclipse e posso constituir esta figura. E assim chegamos ao fim. Muito obrigado. Peço desculpa pelo atraso, mas... Já se calculava que precisássemos mais de algum tempo para expor os cálculos, mais ou menos complicados de fazer na altura. Era uma pergunta. A sala está reservada por mais 10 minutos. 10 minutos para... Obrigado, Fiquei curioso com a questão da paralaxe, porque geralmente é uma fonte de erro importante nas observações para calcular a longitude. E eu ainda pensei esta coisa das tábuas de paralaxe. Não sabia que aparecem tão cedo. E então eu queria saber quando que aparecem estas tábuas. Aquela que mostraste era Alfonsino, por isso pelo menos século XV. Ok. Eu já vou responder, sim. Bom, e depois, quando que reduz o erro ter uma tábua de paralaxe, tipo o erro de observação, até que ponto permite reduzir o erro na observação do princípio, fim e meio do eclipse? E a outra é o que é que preciso para observar nestas tábuas? Tipo, um astrônomo competente qualquer consegue construir uma tábua disto para uma atividade. É preciso ir ao Almageste. Quais são as skills que um astrônomo precisa para fazer estas tábuas? Sim. Não, é muito boa pergunta, obrigado, Chema. Estas tábuas de eclipse que eu mostrei aparecem nesta edição Princeps das tábuas alfonsinas, mas as tábuas em si não são bem alfonsinas, elas são mais antigas. Elas foram retomadas de outras tradições. Eu calculo que aparecem tal e qual nas tábuas toledanas, não tenho certeza. De qualquer forma, no Almagesto há uma demonstração, digamos, de como é que se estabelece as tábuas de paralaxe. E, portanto, isso responde um pouco à segunda parte da tua pergunta. Um astrônomo competente, sim, pode calcular uma tábua de paralaxe para uma latitude dada, para uma cidade específica. E falei de um caso específico ao Luís na pausa de almoço, que é um astrônomo do século XV, Louis Carleon, inglês. Ele esteve preso no Tower of London durante um tempo e durante este tempo calculou tábuas de paralaxe para Londres, ou para Oxford. Mas para uma latitude específica. E realmente, isso no século XV não admira, porque há uma consciência ou uma vontade de diminuir os desvios, as aproximações, não é? Enquanto nos séculos anteriores parece que vive-se muito bem com o trabalho que é aproximativo, no século XV acha-se que é muito importante ter o cálculo mais certinho possível. Portanto, há muitos trabalhos feitos neste sentido, adicionando, não sei, ir passar de minutos até segundos, ou fazer este tipo de tábuas muito específicas. Reduz muito o erro. Tipo, o erro na observação. Sim, exato. Pergunta-te quanto é que a diferença... Deixa-me ver se tenho isto aqui. Portanto, o tempo verdadeiro, o tempo de conjunção verdadeira era 1 hora e 19 minutos e 50 minutos. Não sei se pus aqui o meio eclipse.
O meio eclipse é 2 horas, 55 minutos e 7 segundos. Portanto, é mais de 1 hora. Portanto, se eu quero calcular uma longitude, isto é tramado, não é? Porque um minuto são 4 minutos é 1 grau. Portanto, aqui são mais de 1 hora, são muitos graus. Portanto, se eu não tenho a paralaxe certa, bom, isto não vale nada para determinar a longitude. E esses sabores de paralaxe aparecem nos almanaques populares da altura, tipo no Sankuto, no Stockholm? Não. Não aparecem nos almanaques populares, isso é uma coisa que é mais restrito, eu diria. Circula em conjuntos de tábuas mais especializados, diria, sim. Era só os astrónomos sérios que usavam. Muito obrigado. Existem comparações com cálculos modernos, imagino, não é? Das determinações da altura, e geralmente estamos a falar de quê? Qual é a ordem de grandeza das diferenças? Estamos a falar de minutos? Horas? Boa pergunta, eu não sei. Francamente, eu não sei. Não sei. Nem sei muito bem como é que... não é? Como é que da base de dados da NASA, onde se encontram todos os eclipses, como é que passo daquilo à hora local, não é? do meio eclipse. E acho que há ali uma parte que não está disponível. Aquilo dá a hora de conjunção verdadeira. Não sei, não consigo interpretar as outras colunas que se dá para perceber. E, portanto, também não sei como é que compara com as previsões modernas. Agora, o Jean de Mur, que faz aqueles apontamentos, ele observou o mesmo eclipse também, hein? Fez o cálculo e observou. E a divergência, tipo meia hora, 1/4 de hora, portanto, ele viu ordem de grandeza, conseguiu prever muito bem. Depois usa 2 processos diferentes para ver qual é que está mais próximo do observado. Não esqueçamos também que observar o momento do eclipse não é trivial, porque é preciso determinar a hora local, de alguma forma, observando o Sol. Portanto, isso requer outra vez ter à disposição um instrumento muito bom, bem calibrado, etc., que não é nada trivial. Nós agora olhamos para o relógio, não é? Que até pode estar sincronizado aí com o relógio atómico, se o professor por acaso disse, e é muito fácil sabermos e temos os cálculos feitos a um segundo. Eu imagino que na altura era tal problema, né? A eliminação do tempo levantava outro desafio, né? Saber exatamente qual é a hora. Sim. É mais fácil é a hora local, não é? Ou o relógio do Sol, por exemplo, ou a hora solar. Transformar, mas se não era, depois se faltava uma outra... Sim, a altura do Sol, por exemplo, dá a hora local, não é? Mas para medir a altura do Sol, tenho de conhecer muito bem, tenho de ter um sistema de medição preciso, não é? Já bem que os relógios de Sol e o aborda, nós sabemos que... Tenho de saber a latitude onde estou, não é? Porque a altura sobre o horizonte não é suficiente. Sim, mas eles levavam para além das relógios de areia, levavam relógios de Sol. Se calhar vou usar a Terra, não sei. Sim, mas atenção, depende da latitude. Estes relógios de Sol dependem da latitude. Portanto, eu tenho ou ter um relógio de Sol universal, ou faço o cálculo, mas para fazer o cálculo tenho de... Isso posso fazer à noite, não é? Ou nos dias a seguir. Tiro a altura do Sol e depois nos dias a seguir determino a latitude do lugar e depois consigo determinar a hora. Mas
mas não é instantâneo como o smartphone. Não é agora, Pois. nós sabemos. Nós sabemos. Mais perguntas? Pronto, eu peço desculpa aos que estavam à espera de ver muitas imagens bonitas de eclipses, que existem, não é? Há documentos fantásticos que documentam o trabalho e as previsões de eclipse. Há uma história, quer dizer, este é um tema que realmente, historicamente, muito, muito interessante. Isso, talvez, para terminar, digo isso, é porque estes cálculos são muito menos deterministas, muito menos uniformes ao longo dos tempos do que, por exemplo, a determinação da longitude do Sol ou de um planeta, em que o cálculo era, todos faziam a mesma coisa. Agora, o cálculo de eclipse, eu cingi-me ao procedimento dado nos cânones, nesta Editio Princeps, de 1483. Mas há outros cânones na tradição, há outras maneiras de fazer, semelhantes, não é? São sempre semelhantes, mas pequenas nuances, etc., e que levam a resultados ligeiramente diferentes. E portanto, esta técnica da eclipse era uma obra em curso durante séculos, não é? Século XIV, XV. Os astrónomos comparavam diferentes métodos, tentavam perceber o que é que funcionava melhor e menos bem. E, portanto, cada vez que encontramos um documento histórico a falar de observações ou de cálculos, é giríssimo, mas é muito difícil de perceber o que é que o ator histórico fez exatamente. Não há maneira de saber a priori, ele fez isso assim. Não há, de certeza. Temos que ver de perto e muitas vezes não dá para saber como é que fez, não é? Está muitas vezes semelhante com os horóscopos, não é? Ou a divisão em casas. Não é sempre evidente como é que as coisas são feitas.